Oi, gente, tudo bem? Foi o concurso da UFCG, Banca com Prof. E o gabarito preliminar saiu exatamente hoje. E eu acordei recebendo inúmeras mensagens a respeito da prova, pedindo para que eu a analisasse. Na verdade, eu não abri turmas para este concurso, fiz apenas um aulão gratuito, não é? Mas decidi, não é, diante dos pedidos, resolver aqui a prova. De fato, eu encontrei dois probleminhas na prova, tá? Então, vamos olhar de maneira rápida, porque daqui a pouco eu tenho um aulão, esta prova. Olha mesmo, a primeira questão diz o seguinte: sobre o excerto de memórias de um sargento de milícias, é correto que se afirma em. Para responder à questão, a gente precisa ler este primeiro parágrafo. A resposta está aqui, tá? Ao sair do Tejo, estando a Maria encostada à borda do navio, o Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela e com o ferrado sapatão assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. A Maria, como se já esperasse por aquilo, não é? Então, sorriu-se como envergonhada do gracejo, da paquera, não é? E deu-lhe, não é? Deu-lhe, ou seja, deu-lhe a quem? A Leonardo também, em ar de disfarce, um tremendo beliscão nas costas da mão esquerda. Era isto uma declaração em forma. Declaração em forma, segundo os usos da terra. Levaram o resto do dia de namoro cerrado. Ao anoitecer, passou-se, não é? Ó, namoro cerrado. Ao anoitecer, passou-se a mesma cena de pisadela e beliscão, com a diferença de serem desta vez um pouco mais fortes. E no dia seguinte estavam os dois amantes tão extremosos e familiares que pareciam sê-lo de muitos anos. Ou seja, eles estavam enamorados, eles estavam curtindo um ao outro, não é? É tanto que nos parágrafos subsequentes, aí diz que quando saltaram a terra, ela começou a sentir certos enojos, ou seja, eles começaram a morar juntos, ela teve um filho, aí aqui no outro parágrafo fala sobre, não é, o batizado do filho e outras coisinhas mais. Aí veja bem, aí a letra A diz assim: a pisadela recebida no pé, né, Maria dá, entrou com beliscão nas costas da mão esquerda de Leonardo, o que na tradição portuguesa vale como uma declaração de amor. Vamos deixar essa daqui e vamos olhar as demais, não é? A pisadela recebida no pé, Leonardo dá entrou com beliscão. Aqui está absurdamente errado, porque quem dá um beliscão é o quê? É Maria. Então, aqui na letra B, a ordem, a sequência dos fatos, essa sequência está o quê? Modificada. Então, está errada a letra B. Na letra C, diz assim: a pisadela recebida no pé, Maria dá em troco um beliscão nas costas da mão esquerda de Leonardo. Até aqui está igual a letra, A, não é? Percebe? Então, até aqui está igual à letra A. Aí diz assim: que na tradução vale como uma declaração de ciúmes.
E eu não vi uma declaração de ciúmes. É uma declaração de amor, não é? A banca colocou o gabarito certo, letra C. Mas, no meu entendimento, é o quê? Letra A. Haja vista também que a D diz assim: a pisadela recebida no pé e o beliscão revelam que Leonardo e Maria iniciam um relacionamento com agressões mútuas. Não é, porque a gente tem que ver a época, não é? Foi uma forma que eles encontraram de iniciar uma paquera, tá? Aí aqui diz que Maria sofre violências constantes em seu relacionamento. Não é isso também. Então, a banca disse que era a letra C, mas eu fico com a letra A. Quem fez o concurso, não é? Tem que pedir um recurso, porque realmente a letra C não tem nenhuma parte no texto que leve a esta interpretação, tá? Então, letra A. Vamos lá. A questão 2 diz assim: tem um trecho aqui, não é? Aí ele diz: a palavra antítese pode ser substituída sem que haja nenhuma alteração de sentido, cuja figura era mais completa antítese da sua, ou seja, era uma oposição à sua figura, era uma contradição, antítese, oposição, contradição, tá? Então, letra C de certeza, de conteúdo concursos. Vamos lá. 3. A questão 3 é uma questão muito simples de concordância verbal, não é? É como sempre eu digo, o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo já manjado, não é? A pessoa que vai fazer o concurso, as bancas colocam demais isso. Ó, o verbo haver. O verbo haver, quando ele for sinônimo de existir, ou seja, apresentar o mesmo sentido, esse verbo haver é um verbo impessoal. Ele fica na terceira pessoa do singular. E a oração é uma oração sem sujeito, tá? Agora, lembrar que o próprio verbo existir é um verbo pessoal. Significa que ele vai apresentar sujeito. Estando sujeito no singular, verbo no singular para concordar com o seu sujeito e no plural, quando o sujeito estiver no plural. Então, houve suas dúvidas. Esse verbo aqui é um verbo impessoal, não é? A oração é sem sujeito, ele está na terceira pessoa do singular. Nesse caso, ele é um verbo transitivo direto e isso aqui é o objeto direto. A mesma situação aqui. Ou seja, o verbo haver aqui está no sentido de existir. E por isso que ele fica no singular, na terceira pessoa do singular. Nesse sentido aqui de existência, ele jamais pode ir para o plural. Aí, olha mesmo. Veja bem, se eu colocar o verbo existir aqui, suas dúvidas passam a ser sujeito. Aí, olha mesmo. Existiram, não é? Existiram, ó, existiram suas dúvidas. Suas dúvidas vai ser o quê? Sujeito. Está no plural, então verbo no plural. Houve nesse dia função.
Então, ó, então existiu. Vamos ver o outro. Ó, existisse dificuldade. Houve nesse dia função. Houve o quê? Verbo transitivo direto, função objeto direto. Então, quando eu vou colocar aqui o verbo existir, função passa a ser o quê? Sujeito. Existiu, função. Existisse, ó, existisse dificuldade. Por que dificuldade? Que é o objeto direto, com o verbo existir, dificuldade passa a ser o quê? Sujeito. Não é? Então, é o quê? Letra B. C. A letra C. Não é? Porque, olhe mesmo, o verbo haver aqui é o verbo principal. E a gente sabe que lá no texto ele é um verbo impessoal. Então, o verbo auxiliar teria que ficar impessoal. Está errado. Tá? Outra coisa, professora, eu poderia colocar surgiram, mas eu poderia colocar surgissem? Não, porque o sujeito está no singular. Isso aqui também estaria certo, não é? Ó, pudesse haver, porque aqui a banca não está falando de quê? De sentido, tá? Então, a gente tá vendo apenas o aspecto gramatical. Então, vamos lá. Ó, pudesse haver, a concordância ficaria correta? Sim. Existisse também, não é? Aqui, o verbo principal é existir, verbo principal. Então, aqui o verbo auxiliar teria que ficar no plural, tá? Então, eu já tenho um erro aqui. Aqui está certo e aqui está certo. Surgiram, não é? Surgiram é o que? Surgiram suas dúvidas. Beleza. Aí não poderia, porque aqui teria que ficar no singular. Aqui tá certo, tá? Então, lembrar o verbo haver no sentido de existir é o que? Coloca aqui. Esse aqui é verbo impessoal, ou seja, não apresenta sujeito. Tem que ficar na terceira pessoa do singular. Singular. O verbo existir, coloque aqui, é o que? Pessoal. Ou seja, ele vai apresentar sujeito. E, portanto, tem que haver uma sintonia entre o sujeito e o verbo, tá? Vamos lá. Lá no texto, diz assim: considerando as informações apresentadas no texto, analise as acessões a seguir e a relação entre elas. Aqui no texto, diz. Aqui vai dizer que ela ficou grávida, não é? Maria teve um filho formidável, um menino de quase 3 palmos, de comprido, gordo, vermelho, cabeludo, esperneador e chorão, né? Assim que nasceu, logo que nasceu, mamou 2 horas seguidas, sem largar o peito. É este nascimento, e este nascimento é certamente de tudo o que temos dito.
o que mais nos interessa, porque o menino de quem falamos é o herói desta história, certo? Aí aqui ele diz assim: o texto menciona o menino nascido do relacionamento entre Maria e Leonardo é o herói dessa história, certo? Por que ele é o herói? Porque o texto menciona que o nascimento do menino é o aspecto mais relevante de tudo o que foi dito, tá? Então, aqui, veja, não é? O menino é o fato mais importante, o nascimento dele, não é? Aí aqui diz: isso aqui está certo e isso aqui também está certo. A respeito dessas acessões, assinala a opção correta. Ó, as acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é a justificativa correta da primeira. Errado. Não é? A verdadeira e a segunda é falsa. Errado. A acessão 1 é falsa? Não. As acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras, certo? E a segunda é uma justificativa correta da primeira, né? Ou seja, o nascimento do relacionamento, né? O filho deles é o herói dessa história. Beleza, o texto diz isso. Por quê? Porque ele é a figura mais importante. Letra D. Vamos lá. 5. Olha bem, gente. Aqui. Aí eu fico super feliz. Porque, como eu disse a vocês, eu fiz só um aulão. Mas no aulão eu trabalhei isso, tá? Porém, contudo, todavia, entretanto, é uma conjunção, são conjunções, não é? Adversativas, não é? Adversativa, que dá a ideia de quê? Que dá a ideia de contradição, que dá a ideia de oposição, que dá a ideia de contraste, que tudo isso é, não é? É concessão. Qual a relação semântico-discursiva? Agora, preste atenção, inclusive eu expliquei isso no aulão, não é? As conjunções concessivas estão, as conjunções concessivas, elas pertencem ao paradigma das orações subordinadas adverbiais. Inclusive, no aulão eu dizia que para você transformar já a adversativa é uma conjunção, né, coordenativa, sindética, adversativa. E as concessivas, né, a conjunção concessiva é do paradigma da oração subordinada adverbial, não é? E, inclusive, eu expliquei que para você transformar uma adversativa numa concessiva é possível desde que a gente faça o quê? As pequenas alterações, principalmente no aspecto verbal, no tempo verbal, beleza? E no modo verbal. Só que contradição, contraste, oposição. E o que significa concessão? Contraste. Ou seja, são sinônimos, tá? As conjunções são diferentes, mas são sinônimos, tá? Porém, é uma conjunção adversativa, né? Que dá a ideia de contradição, de oposição, de contraste. E concessiva é um contraste também. Só que as conjunções concessivas são, não é?
dizer algumas. Embora, mesmo que, já que, se bem que, malgrado, etc. As adversativas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, mas, lembrar que o mas também pode ter outro sentido, tá? Então, letra D. Vamos lá. Uma questão também facílima, porque ela diz aqui, olha, instrumento. O compadre trouxe a... Aí, veja bem, no excerto a seguir, identifica a palavra que exemplifica uma relação de hiponímia em relação à palavra instrumento. Olha, vamos lembrar aqui hiperonímia e hiponímia. Hiperonímia, hiper, grande, generaliza. Eu tenho a palavra aqui, instrumento. E aqui eu tenho a palavra rabeca, que especifica o instrumento. Ó, eu gosto de vários instrumentos. Eu sei tocar o violão. Instrumentos ou instrumento. Eu comprei um instrumento hiper grande, um violão. O violão especificou. Hipo, menor, especifica. Beleza? Então, rabeca. E a banca facilitou demais. Porque aqui o compadre, favorito, gente, ofício, não dá. Trouxe a rabeca, mesmo que a pessoa não soubesse o que é rabeca, está dizendo que é, como se sabe, o instrumento. Então, rabeca está especificando, por isso que é um hipônimo, tá? Letra C de certeza de conteúdo concurso. Sobre a colocação pronominal, olha mesmo. Vou logo dizer que tem um erro aqui nesta questão, ela tem que ser anulada. Porque é o seguinte, olha mesmo, eu vou colocar aqui a palavra nariz com S. É um nariz diferente. Isso aqui são fatores proclíticos. O que são fatores proclíticos? Que puxam o pronome para junto de si. O quê? Palavras negativas, advérbio, pronome relativo, pronome indefinido, pronome indefinido e interrogativo. E esse aqui, conjunção subordinativa. Certo? Agora veja bem. Vamos lá. Sobre a colocação pronominal exposta no excerto, o excerto é esse. E propôs que se dançasse um minueto da corte. Assinale a alternativa. Esse se aqui, ele veio antes do verbo. Então, isso aqui é um caso de próclise. Ele veio antes do verbo. Beleza. Aí, trata-se de próclise, certo? Que é a colocação pronominal antes do verbo, certo? A próclise é usada quando o verbo estiver precedido de palavras que atraem o pronome, porque estes fatores proclíticos, eles puxam o pronome para junto de si. São palavras atrativas, beleza. Aí diz, o pronome para... São eles, pronomes relativos.
Este que aqui, gente, vamos olhar este que aqui. Este que não é um pronome relativo. Propôs isto. Eu posso substituir toda esta oração aqui por isto. Significa que isso aqui é uma conjunção integrante. É uma conjunção subordinativa integrante. Esse que não é pronome relativo. A banca colocou o gabarito da banca, foi este aqui, mas está errado. Por que está errado? Porque esse que é o que? Conjunção integrante. Propôs o que? Isto. Inclusive, como isso aqui é uma conjunção integrante, esta oração é uma oração subordinada substantiva. E propôs o quê? Isto, objetiva direta. Eu não precisava fazer isso, né? Eu estou indo além para provar que esse que aí é uma conjunção integrante, não é pronome relativo. Tá? Propôs. Outra coisa, o pronome relativo jamais se refere a verbo. Jamais, em hipótese alguma. O pronome relativo se refere a nome. Então, esta questão está errada. Porque não há outras alternativas. Aqui ela diz que é próprio também. Ela vai usar tudo isso aqui, ó, certo? Quando chega, são pronomes demonstrativos. Não foi por pronome demonstrativo. Foi porque esse que é o quê? É uma conjunção subordinativa. Tá? Aí aqui, próprios, são elas, pronomes indefinidos. Não foi devido a um pronome indefinido. E aqui diz que é uma ênclise. Ênclise é depois do verbo. Então, está errado. Ênclise depois do verbo. A questão tem que ser o quê? Anulada. A questão tem que ser anulada, porque não tem. Na primeira questão, a banca pode mudar o quê? O gabarito para a letra A, porque tem gabarito. Na questão 7, não tem gabarito. Tá? Então, vamos lá. Tem que ser anulado. No EC, chegou o dia de batizar-se o rapaz. Foi madrinha parteira o uso dos 2 pontos. Olha, indica uma pausa maior do que a vírgula e meus olhos fazem curvas, ó. Não é? Realmente, ele indica uma pausa, não é? Indica uma pausa maior do que a vírgula, menor do que a do ponto. Os 2 pontos são usados para registrar uma comparação, além de separar orações coordenadas. Não, isso aqui está errado. Não existe. Que os 2 pontos, eles servem para separar orações coordenadas. Não existe isso. Indica um pensamento que ainda não terminou. Não é? Isso aqui, ó, porque quando ele diz assim, indica uma pausa maior do que a vírgula e menor do que a do ponto final, isso aí ele aqui está falando do ponto e vírgula. Aqui, indica um pensamento que ainda não terminou, está falando de reticências. Não é? Indica uma informação elucidativa inserida pelo escritor em virtude de que não estava clara ou disponível no texto, não foi por isso. Indica a relação entre 2 enunciados, assinalando que há uma explicação referente à primeira oração. Os 2 pontos indicam a leve pausa a partir da qual foi possível iniciar uma explicação. Olha mesmo, chegou o dia de batizar-se o rapaz. Foi a madrinha a parteira. Aí a pessoa pode dizer assim, mas não é uma explicação porque eu não posso colocar um pois. Né? Porque a pessoa decora isso. Né? Em geral, numa explicação, você pode colocar um pois. Mas lembrar, né?
Quando eu tenho 2 pontos, eu posso enumerar, eu posso trazer uma informação que não foi dita, esclarecendo a anterior, não é? Então, letra D, não é? Olha, nós temos lembra do aposto enumerativo? Por exemplo, eu digo assim: eu comprei coisas, muitas coisas. Aí eu coloco aqui livros, revistas, não é? E outra coisa, picolés para chupar na praça enquanto está lendo os livros, as revistas, não é? Eu comprei muitas coisas. Isso aqui é um aposto enumerativo, não é? Ó, eu tenho os 2 pontos. Eu comprei muitas coisas, livros, revistas, picolés. Mas eu também poderia dizer que ele está explicando. Uma coisa não elimina a outra, tá? Ele realmente é um aposto enumerativo. Eu poderia dizer também que está explicando o que foi comprado. Beleza? Então, letra D de Deus. Vamos à questão 9. A questão 9, gente, olha, quem assistiu ao aulão, eu trabalhei com variação linguística, inclusive dei um exemplo de daquela música de Luiz Gonzaga, Asa Branca. E outra coisa, lembrar que a banca aqui já deu a resposta no próprio enunciado. Olha mesmo o que ela diz. No excerto, aí ela vai, né, coloca aqui o excerto, aí diz: observa-se o uso de expressões populares e regionais que contribuem para a caracterização das personagens e do contexto. Ou seja, tais expressões, elas contribuem, são expressões até para tornar, vamos dizer, o texto mais verossímil, para que haja verossimilhança. E lembrar que esse texto é de um tempo, né, bem mais lá para trás, né? Considerando o conceito de adequação, lembra? Adequar a linguagem ao contexto, à situação comunicativa. Adequar, conceito de adequação linguística, qual alternativa apresenta o emprego mais adequado de itens lexicais? Lembra que também eu falei sobre esses itens lexicais no aulão, né? Expressões no contexto narrativo. Veja bem, aqui, e eu até disse, olhe, já pensou alguém colocando a música de Luiz Gonzaga numa linguagem formal, ou seja, desrespeitaria o contexto, desrespeitaria o contexto, o regionalismo, não ficaria verossímil, não é? Então, gente, ó, ele diz: substituir ferrado, sapatão por sapato de couro, não. Manter as expressões ferrado, sapatão e pisadela para preservar o tom coloquial e regional do texto. Letra B. Tá? Olha aqui, que contribui para a caracterização dos personagens.
considerando o conceito de adequação linguística. Ou seja, não é? Eu até falei, ter competência linguística é adequar a linguagem ao contexto, tá? E aí, se a gente muda, vamos colocar algo mais atual, um termo mais atual, fica o quê? Esta contribuição, né? Vai ser o quê? Eliminada, tá? Então, trocar sapatão por sandália, não. Alterar a pisadela para toque no pé, não. Tá vendo que ele está propondo colocar expressões, vamos dizer, mais atualizadas. Eliminar as expressões populares para padronizar o texto. Isso é o quê? Preconceito linguístico. Tá? Então, letra B de bola. A última questão é uma questão sobre redação oficial. Você foi designado para redigir um ofício, que será enviado ao diretor de um órgão público, solicitando informações sobre a implementação de um novo projeto. Para garantir que o ofício esteja em conformidade com as normas do Manual, né, de Redação da Presidência da República, é necessário avaliar a estrutura e organização do documento. Lógico. Considerando o texto, avalie as proposições a seguir. O ofício deve iniciar com cabeçalho, certo? Timbre do órgão, certo? O órgão que está emitindo o documento, certo? Identificação, não é? Ofício, número tal, né? Identificação do expediente, seguido da data e local, exatamente, do endereçamento, não é? Depois colocar tudo isso aí, você tem que colocar depois disso para quem está enviando, quem é a pessoa, o receptor, não é? Deste e o endereço, e colocar também o assunto. Tudo isso é solicitado. O vocativo adequado para um ofício dirigido ao diretor do órgão público é prezado diretor. Não, senhor diretor. O vocativo é excelentíssimo senhor, só é utilizado para 3 poderes. Para Presidência da República, não é? Congresso Nacional, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, e para o Tribunal Federal, excelentíssimo senhor, não é? Presidente do Tribunal Federal. Só para esses 3 se usa excelentíssimo. Os demais, senhor ministro, senhor juiz, professora, e pode usar em algum momento prezado? Pode, quando vai se mandar particular, para um particular, aqui é para um órgão público. Para um particular, por exemplo, mandar um ofício para um contribuinte, por exemplo, eu posso dizer, senhor contribuinte, prezado, não é? Prezado, senhor, ou colocar o nome do senhor e colocar o nome, mas para esta situação aqui não pode usar prezado. Isso aqui está errado, tá? Aí, veja bem, onde tiver 2, já tira, não é? Aí, veja bem, o primeiro está certíssimo, letra C também não é? Então, é letra D, mas vamos analisar todos.
O texto do ofício deve ser redigido de forma objetiva, claro, evitando-se o uso de pronomes de tratamento. Errado. E formas de tratamento honoríficas, com distinção, né? Com educação, polidez. Os pronomes de tratamento, eles podem ser usados no corpo do texto, né? O vocativo, excelentíssimo senhor presidente da República. Aí qual vai ser o pronome? Vossa Excelência, que pode vir de forma abreviada. Mas no corpo do ofício, prezado senhor, qual é o pronome de tratamento? Vossa Senhoria, pode estar no corpo do texto também. Então, isso aqui está o quê? Errado. No encerramento do ofício, deve-se utilizar a expressão atenciosamente, certo? Ou respeitosamente, dependendo da hierarquia entre o emissor e o destinatário. Então, se eu sou de um órgão, estou passando, né, um ofício para alguém superior a mim, o presidente da empresa, eu vou usar respeitosamente. Né? Se for para uma pessoa de mesma hierarquia ou hierarquia inferior, vai se usar o quê? Atenciosamente. Isso aqui está certo. O ofício deve ser assinado pelo emissor com a indicação do cargo, certo? Sem a necessidade de mencionar o nome completo. Não, tem um nome completo. Isso aqui está errado. Então, realmente, letra D. E aqui, eis o gabarito. Lembrar que o primeiro, acredito que a banca vai mudar para a letra A. E o sétimo não tem gabarito. Por quê? Porque a banca colocou letra A dizendo que é um pronome relativo. E aquele que é o quê? Conjunção integrante. Conjunção subordinativa integrante, tá? Então, gente, eu espero ter ajudado e até a próxima. Tchau, tchau. Façam os recursos, tá? Beijos.